Oiê, meu nome é Vanessa Lobato, sou nutricionista e hoje eu vou falar de adaptógenos. Adaptógenos é usado para basicamente nos adaptar, né? Adaptar as nossas respostas ao estresse. Estresse, todo mundo, né, no dia a dia acaba passando por alguns momentos mais estressantes, que seja no caminho ao trabalho, né, por questão muitas vezes de trânsito, que seja no trabalho por metas a bater, a trabalhos que tem, né, que realizar daqui a 10 minutos ou para, né, projetos gigantescos que têm um tempo muito curto ali para executar, que seja estresse meio que imaginário, né? Aquelas tensões que nós criamos, aí eu tenho que viajar, será que vai dar certo, será que não vai? Ou simplesmente um ataque viral, né, no nosso corpo, o estresse, né, de uma pandemia, de ficar dentro de casa sem saber como que vai ser amanhã. Então nós passamos por vários estresses, né, durante a vida e às vezes durante o dia. E o nosso corpo ele tem que criar, né, modos de se adaptar, né, a esse estresse ou modo, né, de responder a esse ataque, né, essa resposta de estresse. No geral, o estresse ele acaba causando, primeiro, né, uma resposta positiva e a longo prazo pode gerar uma resposta negativa. O positivo, assim, apesar de a gente achar que estresse é negativo, na realidade é totalmente positivo, é o que faz a gente ir para a luta, né? Então, por exemplo, num assalto, né? Aquela sensação de luta ou fuga, ela é causada porque o estresse, né, nos causou ali um sinal de alerta e o corpo, né, ele vai ter que teve que criar mecanismos de para conseguir entender qual que é a ação ou reação, né, vamos dizer assim, que o corpo tem que ter. E aí participa o sistema nervoso central, né, que vai acabar modulando a resposta de noradrenalina, adrenalina, que é a resposta, né, básica ali, imediata de fuga ou luta, o sistema endócrino, né, que vai acabar no final ali liberando cortisol, e até o sistema imunológico, né, o nosso sistema de defesa, não somente ali pensando quando ataca uma bactéria ou um vírus, qualquer estresse vai poder estar desequilibrando, vamos dizer assim, quando a longo prazo, o nosso sistema imunológico. Isso é muito fácil de a gente associar quando a gente pensa, por exemplo, na prática esportiva. Né? A pessoa nunca praticou atividade física, vai praticar pela primeira vez, ou já praticou muito, e aí para um tempo e vai voltar. E no outro dia tem pessoas que às vezes até têm febre, né? O sistema imunológico cai, né? Porque eles estão relacionados, tá? Independente se o estresse é uma atividade física, o corpo ele vai ter que responder a esse estresse. E os três mecanismos eles vão ter que estar trabalhando. E às vezes, né, se o estresse é muito alto, acaba desequilibrando a resposta desses sistemas, tá? Então, uma pessoa que ela tá com uma carga de trabalho muito alta, às vezes não está conseguindo dormir bem, se ela, por exemplo, tem herpes, a herpes aparece, né? Porque fala que o sistema imunológico caiu por conta do estresse. Então, esses sistemas, eles se interrelacionam. O estresse, ele não é tão fácil, vamos dizer assim, de ser reduzido com a nossa rotina muito agitada. E com esse estímulo constante no nosso corpo, o que acaba acontecendo é que gera um cansaço. A sensação que a gente tem às vezes é que o dia tem que ser mais longo do que ele é. Né? Então, tem só 24 horas, então a pessoa começa a dormir 4, 5 horas por dia, porque o dia tem que render mais. Então, essa é a primeira fase, né, que a pessoa está agitada, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, até que chega uma hora que essa pessoa ela entra praticamente numa fadiga, num cansaço extremo. E aí, para compensar, geralmente as pessoas usam os estimulantes, né? Eu acho que o mais conhecido nosso seria a cafeína, mas também, né, tem os energéticos. O pessoal de academia geralmente usam os pré-treinos, e aí vai uma ladeira abaixo, né? Mistura a cafeína com energético, e aí para treinar toma o pré-treino, e aí depois não consegue dormir, e aí acaba tomando algum medicamento para dormir, e isso gera um efeito dominó. Uma boa opção, na realidade, ao invés dos estimulantes, seria os usos dos adaptógenos, tá? Eu vou explicar
mostrar direitinho aqui no slide como que os adaptógenos, né, agem, como que os estimulantes agem. Então, numa intensidade, né, de estresse, num período de estresse, os estimulantes, o que eles acabam fazendo é dar uma resposta, né? Então, o seu corpo está na homeostase, né, está em equilíbrio, ele vai gerar uma resposta muito brusca, até consideravelmente rápida, porém ela não dura muito tempo, e aí você vem, né, com essa fase de queda, que é uma fase de fadiga. E isso geralmente faz com que a pessoa, por exemplo, fique tomando muito café um atrás do outro, ou fique tomando muito energético um atrás do outro, e aí apela quando vai treinar para um pré-treino, porque sempre vai ter esse rebote. O adaptógeno já não, né? O que ele acaba fazendo? Ele demora um pouco mais, né, para dar o estímulo, porém ele dura mais tempo e a queda é mais lenta e não tem, né, este rebote. Então, para um dia a dia, o adaptógeno, para te proteger, né, de ações do estresse, é muito mais eficiente do que ficar dependendo somente de estimulante, tá? Quem passa em consulta comigo sabe, assim, eu não sou contra café, inclusive eu amo café, né? Mas eu sempre falo que o problema não está em tomar o café. O problema, na realidade, está em depender do café para se manter acordado. Depender do café para acordar, né? Depender do café para conseguir trabalhar até um pouco mais tarde ali. Se mais tarde que eu falo, 7, 8 horas da noite, né? Pior ainda quando a pessoa ela tem que prorrogar muito, né, seu tempo de vigília, né, seu tempo de estar acordado, e aí vai ficar até meia-noite, 1, 2 horas, e aí acaba tendo que tomar o café para se manter ali por mais tempo acordado. Então o problema é o volume, né, ou a necessidade que a pessoa está tendo de tomar a bebida, a base, né, de cafeína, ou algum energético, ou algum ali pré-treino, tá? Então, existe momentos que é legal o uso, né? Então, a pessoa acordou, tá bem, eu vou tomar uma xícara de café só para dar uma despertada. Eu acordei, já estou bem, mas eu vou tomar um café, tranquilo, vou tomar um café à tarde, tudo bem. O problema é quando a pessoa ela percebe que não acorda muito bem, já porque não dormiu bem, porque não conseguiu descansar e toma o café para acordar mais, aí vai tomando café durante o dia, chega à tarde, toma mais café porque está esgotado 2, 3 horas da tarde, aí muitas vezes vai treinar, toma um pré-treino e aí não consegue dormir porque, né, está totalmente agitado pelo acúmulo, né, de estimulantes que tomou o dia inteiro. E aí acaba não conseguindo dormir bem, acorda cansado de novo e isso vai gerando um ciclo absurdo, tá? Então a problemática é essa, ou pelo estresse do dia a dia mesmo, tá? Isso também acaba acontecendo. O dia a dia ele pode ser um estressante e o corpo vai ter que criar mecanismos para se defender. Aí vamos lá para esse outro gráfico aqui. O estresse por si só, ele vai gerar, né, pensando aqui, né, na questão de homeostase, ele vai gerar uma resposta imediata, tá? Que é o sistema, né, de alarme, então algo aconteceu, então ele vai entender o que ele tem que fazer, e ele dá uma resposta, né, brusca, alta, e logo passa um tempo, o corpo começa a cansar, essa resposta baixa, e aí entra no estado, né, de exaustão, que tem que reparar tudo aquilo que o estresse causou pro organismo. Isso é uma questão que acontece no dia a dia, às vezes com maior potência ou menor potência. Então, se a gente pensar no estresse de um assalto, é aquela sensação de o que está acontecendo, de repente dá taquicardia, você não sabe, né, como que você vai, né, reagir. E passa um tempo, vem aquela sensação até de relaxamento, de querer ficar parado, praticamente travado, né? Que é essa fase aqui que o corpo ele liberou tantos hormônios, né? Tantos hormônios, liberou tantas substâncias na corrente sanguínea para tentar se defender de um estressante, que vem uma sensação, né, de cansaço posterior. A gente pode imaginar isso, né, de uma forma aguda, pontual, ou a gente pode imaginar isso de uma forma crônica, todos os dias, né? Acorda atrasado, tenho que pegar o carro, fica no trânsito, chega no trabalho,
tem um monte de coisa para fazer, não dá para almoçar, chega na parte da tarde, tem que entregar as coisas, não consegue comer, não consegue focar no trabalho, aí fica tomando, né, substâncias para deixar acordado, chega no final da tarde, tá com uma fadiga absurda, tá? Então, o que a gente acaba fazendo nessa situação, como tá cansado, acaba tomando mais estimulante que piora mais ainda este processo. O que os adaptógenos fazem? Eles modulam a resposta ao estresse. Não quer dizer que você vai ficar calmo, meio que até parado, né? Que a pessoa pensa, eu vou tomar a substância, né, adaptógeno e vou ficar lá sem reação. Na realidade, não, ele vai modular a sua reação. E aí, ao invés de dar uma resposta muito alta, com depois uma queda, na realidade essa resposta ela é menos agressiva e ela é mais constante, tá? Então, isso acaba tendo um efeito mais de proteção do estresse, tá? E aí se mantém por mais tempo e isso gera uma adaptação para a resposta do estresse. Isso é bem mais eficiente, vamos dizer, para o nosso corpo. Aqui tem uma listinha de um monte, né, de adaptógenos que nós temos. Eu acho que um dos mais conhecidos é o Panax ginseng, Rhodiola rosea também é bem conhecido. Eu gosto desse Witania somnifera. Na área clínica, né, geralmente eu acabo prescrevendo o Rhodiola ou Witania somnifera. Gosto muito dessa questão de modular o estresse. Então, ao invés de ficar chicoteando, vamos dizer assim, né, a via de estresse, é você modular essa via do estresse. Muitas pessoas elas chegam falando, eu estou muito cansada, não estou conseguindo trabalhar, focar no trabalho, estou precisando de algum estimulante. E às vezes eu explico, né, eu falo assim, não vou dar nenhum estimulante, porque é como se você estivesse colocando mais álcool na fogueira mesmo, né? Então, assim, o que seu corpo precisa muitas vezes é descansar, né? E só que não dá. Fala assim, Van, tô fazendo faculdade, eu tô trabalhando, tô tendo que fazer um curso a mais, eu tenho que praticar atividade física. O dia, né, ele tá curto para tanta atividade. Então, naquele momento, às vezes não tem muito o que fazer. Então, a gente acaba preferindo dar o adaptógeno do que ficar estimulando para não vir aquele estágio, né, de fadiga, de exaustão, que é muito mais difícil, né, de cuidar. Tem pacientes que já chegam nesse estágio de fadiga, que a pessoa fala assim, eu queria muito conseguir praticar atividade física, eu queria muito até chegar em casa e poder escolher o que eu quero comer, mas assim, eu chego tão cansado, tão cansada, que eu não consigo nem ter a capacidade do que escolher, né, para comer, o que eu devo comer. Não consigo praticar atividade física, não tô rendendo mais no trabalho, tô tomando café, mas parece que quanto mais café eu tomo, menos efeito tá dando. Eu comecei a tomar uma xícara, agora já tomo 6. Já tô começando a tomar energético. Já tentei treinar, tomei pré-treino, não funcionou. Porque o corpo já entrou em fadiga, né? Ele só tá pedindo para. E a pessoa fala, tá, vai, eu quero descansar, mas quando eu vou dormir eu não consigo, né? Então, assim, não adianta ficar dando estimulante, não adianta, eu brinco, né, de ficar chicoteando uma via que já está cansada. Aí os adaptógenos, eles acabam atuando bem, né, nessas fases. A pessoa tá treinando, né, uma carga alta, então tá trabalhando bastante, tá treinando, às vezes tem um curso, alguma coisa, não tá conseguindo dormir muito bem, ao invés de apelar, né, vamos dizer assim, para um energético, talvez tomar por um tempo, porque também o adaptógeno você não pode ficar tomando, né, durante meses, né, mas toma durante, no máximo ali uns 30 dias, um adaptógeno para você se adaptar e modular a sua resposta ao estresse. Acho que é uma questão muito importante, né, que agora é bom ressaltar, da mesma maneira que não adianta você ficar tomando muito café para ficar acordado, porque você tem que corrigir a sua resposta ao estresse, ficar dependendo constantemente de adaptógenos também não é a melhor opção, tá? Porque o seu corpo ele precisa aprender a responder ao estresse. Os adaptógenos eles vão servir bem para quando você meio que perdeu a mão da resposta do estresse. Então já acorda estressado, o dia está agitado, não está dormindo bem, você vai tomar o adaptógeno para modular essa resposta. Porque o legal do adaptógeno
é que se você não tá numa exaustão e você não tá nem conseguindo fazer a primeira resposta inicial, né, do estresse, o adaptógeno ele vai fazer com que você responda. Se você tá naquela fase que você tá respondendo demais, né, tipo, caiu uma agulha no chão, o corpo já entende aquilo como estresse, ele vai modular, ele vai baixar essa resposta ao estresse. Então, basicamente, o que o adaptógeno faz é modular, é controlar essa resposta sem gerar um efeito negativo. Então, o adaptógeno chega meio que para organizar a casa, né? Se você vai tomar o adaptógeno durante 30 dias, né, e não fizer nenhuma mudança, que é o que geralmente o pessoal faz, né? Então, por exemplo, a pessoa não consegue dormir, aí toma um medicamento para dormir, aí começa a conseguir dormir, né? E aí é o momento que você vai organizar a vida, porque você vai acordar melhor, seu dia vai ser melhor, né? Sua noite vai ser melhor. E aí você começa a organizar os seus horários, porque se você não estava conseguindo fazer, né, sem medicamento, com medicamento você vai começar a fazer. O que acaba acontecendo, a pessoa ela toma medicamento e aí acorda melhor e começa a fazer mais coisas, então preenche mais o dia. E aí acaba ficando dependente do medicamento praticamente a vida inteira, porque não conseguiu equilibrar o momento, né, que tem que estar acordado, o momento que tem que estar trabalhando, o momento que tem que estar estudando, com o momento ali de sensação de prazer. É a mesma coisa a questão do adaptógeno. Você vai consumir o adaptógeno e aí você vai regular, né, ajustar os seus horários. Então você vai render melhor, né, no trabalho. Então você vai fazer o trabalho que você tem que fazer naquele período, porém tem que sobrar um tempo para você viver, né, a gente fala, né, a sua vida, para ter esse equilíbrio do momento de estresse com o momento de calmaria. Se você sempre está em estresse, o seu corpo só sabe responder ao estresse, e mesmo que o problema não é tão grave, ele vai responder com estresse. O adaptógeno vem e ajuda a modular essa resposta. E isso depois é mantido mesmo sem o adaptógeno, tá? Eu acho que eu vejo muitas pessoas dependente de cafeína, dependente de pré-treino, dependente de energético e não está resolvendo o problema, né? Na realidade está somente mascarando. Isso começa a gerar muito estresse para o sistema imunológico, aí a pessoa ela chega no consultório, sempre está gripada, sempre está com rinite, sinusite, se a mulher está dando infecção urinária, candidíase, porque o sistema imunológico ele fica muito baixo. Começa a aparecer, né, às vezes alergias na pele, o intestino não funciona muito bem, porque o intestino também está relacionado com o sistema imunológico, começa a ser um efeito em cascata que parece que a pessoa está com um problema gigantesco, quando na realidade ela não está conseguindo, né, de base modular o estresse. Então é isso que a nutrição faz, né? A gente tem sim, né, que calcular um cardápio, tem que entender quanto de carboidrato, proteína, lipídios tem que entrar, tem que colocar, né, vitaminas e minerais, tem que ter um consumo distribuído regular durante o dia, mas a gente também tem que modular essa via de estresse, porque se a pessoa chegar muito estressada, ela não vai ter a chance, né, vamos dizer, de poder escolher, né, o que vai consumir, a chance de um final de semana organizar o que ela vai comer no restante ali, né, no período da semana. Então tudo isso, a alimentação, a nutrição vai estar dando suporte, vai te ajudar a ter um treino de melhor qualidade, vai te ajudar a ter uma rotina, né, de trabalho com melhor qualidade, vai te manter uma disposição para fazer aquela aula de violão que você sempre quis fazer, para aprender a tocar, né, um instrumento musical, para ter, né, alguma atividade que você julga que para você é importante, que você não estava conseguindo praticar, porque você não tinha ânimo, não tinha disposição. Tá? Adaptógeno sempre foi usado por indígenas, né? Então tem que atravessar uma cidade, tem que, né, fazer um deslocamento longo, então para se manter bem durante todo o trajeto. Como fitoterápico, a Rússia, né, começou a utilizar na década de 30, 40, porque precisava de trabalhadores, né, de colaboradores alertas por muito tempo sem ter o efeito de fadiga. E aí eles acabaram procurando substâncias que não fossem somente estimulantes, né, que é o que dá o rebote, fossem substâncias que dessem essa energia, que fosse um tônico, mas sem os efeitos colaterais. E aí foram descobertas
esses adaptógenos, tá? Eu acho que é algo que ajuda bastante. Se tiver alguma dúvida, né, procure o seu nutricionista, que ele vai saber exatamente como direcionar o seu consumo. E esse vídeo aqui é mais para você entender que às vezes não é estimular, e sim modular o que você está sentindo, já vai te ajudar e fazer a grande diferença no seu dia. Certinho? Beijo da Nutri, até mais.